Olha aí, ó. Ficou no pau aqui, Direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que Aguarda, Wilton, aguarda. Pronto! A CBF, rapaziada, colocou neste domingo, da noite de domingo, os áudios do VAR do possível pênalti em Gustavo Gomes na derrota do Palmeiras para a equipe do Flamengo por 3-2 no estádio do Maracanã. A final antecipada, né, que a gente sempre falou durante toda a semana, e deu Flamengo, rapaziada. Então, a gente vai discutir aqui. Eu vou mostrar algumas imagens do Abel Ferreira, o Abel Ferreira reclamando, Felipe Luiz falou também, José Boto, Emerson Royal e um capítulo especial sobre Andréas Pereira e o reencontro dele com o Flamengo, rapaziada. Hoje, collab em parceria com o canal Boteco Ball, solta a voz time Boteco Ball, rapaziada, vai deixando teu like e compartilha esse vídeo aí para os teus grupos. Vamos dar uma olhadinha aqui, que antes de começar o jogo, o Abel Ferreira já muito preocupado no que ia falar, né? Então ele chegou ali na beira do campo, né, onde ele fica, a área técnica do Palmeiras, e já foi retirando, rapaziada, aqueles microfones que ficam ali, né, do lado dele, né? Provavelmente para não pegar as reclamações, claro, do treinador palmeirense. Ele foi tirando aqui de um por um os microfones, porque a gente relembra essa imagem aqui, né, rapaziada? Quando ele chutou o microfone naquela vitória do Palmeiras da Supercopa do Brasil, título em cima do Flamengo, o 4-3 em 2023, quando ele chutou o microfone já no finalzinho do jogo, captando tudo que ele tava falando ali, né, esse microfone da TV oficial da Rede Globo. Mas sem perder tempo, rapaziada, vamos ver aqui o vídeo da revisão do VAR, porque realmente, rapaziada, fica claro que pra mim, na minha opinião, foi pênalti. O jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes, foi empurrado por trás. Agora, eu creio que também o Palmeiras está provando do próprio veneno do que o São Paulo experimentou há 2 semanas atrás, quando o São Paulo teve lances polêmicos, pênalti não marcado também. O Palmeiras viveu isso na pele neste domingo. O Flamengo também pode viver isso nas próximas rodadas. É a arbitragem do futebol brasileiro que é, meu Deus do céu, muito fraca. Vamos dar uma olhada aqui na revisão do VAR? Vamos lá. Olha aí, ó. Jogo do 181, 16 de outubro, Flamengo e Palmeiras. Pronto. Começou. ficou no pau aqui, Direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que Aguarda, Wilton, aguarda. Para com esse empurrão aqui. Aqui. Ok. Pra mim, Calma, houve Palmeiras, empurrão. calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Eu acho que até por conta da cabeçada do Gustavo Gomes, ele ali estava encoberto. Eu creio que essa decisão não é inteiramente do árbitro, porque realmente, se você olhar rapidamente, se eu tivesse em campo eu não marcaria, mas eu no VAR marcaria, porque eu tô vendo aqui toda a imagem. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai jogar, por favor, vai. Isso aqui é o comecinho do jogo, né? Vai lá, Ok. vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta. pra- Meu amigo, tem um cara falando muito longe aqui. Essa é uma mão de referência, não impacta. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Pronto. Existem dois braços na costa, os 2 braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Eu acho que ele tá errado. Aqui. Na minha opinião, o auxiliar aí do VAR, né? Provavelmente foi o Caio Marques Augusto Vieira, né? Que falou aí. Tem vários também auxiliares. Eu não vou dizer que realmente foi ele que falou. Não reconheço a voz dele. Mas, pra mim foi pênalti. E essa decisão seria do VAR. Então, o VAR também não marcou. Seguiu, né, a decisão de campo do árbitro. Poderia sim auxiliar o VAR. Ó, venha dar uma olhadinha aqui, meu amigo. Eu acho que teve uma carga. Mas eles mesmos não acharam que teve essa carga em cima do jogador do Palmeiras. E a reclamação generalizada, rapaziada, da torcida do Palmeiras, né, de jogadores. E a gente vai ver aqui, porque no final do jogo, vários jogadores do Palmeiras cercaram ali o árbitro da partida. E no final, 2 expulsões. Piquerez fica fora do jogo contra a equipe do Cruzeiro. E também, rapaziada, o Vitor Castanheira, né? O auxiliar. Aliás, João Martins, não foi o Vitor Castanheira. Foi o João Martins
que foi expulso na equipe do Palmeiras. E aqui o árbitro da partida colocou na súmula do jogo, viu? Tá aqui, ó. Vamos ler primeiro aqui o de Piquerez, que é o jogador, né? Motivo B 2.8. Outro motivo. Detalhar no campo expulsões. Por após o término da partida se dirigir até a equipe de arbitragem, que se encontrava próximo ao círculo central de maneira agressiva e com o dedo em riste, e proferir as seguintes palavras: "Você está de sacanagem. Veio aqui só para roubar a gente." Após a apresentação do cartão vermelho, o mesmo teve que ser contido pelo policiamento. Então, meu amigo, tá aqui todas as palavras ditas aqui pelo Piquerez, mas segundo o árbitro da partida, né, o Wilton Pereira Sampaio, veio aqui só pra roubar a gente. Você está de sacanagem. Olha aí, rapaziada, as palavras do Piquerez anotadas em súmula. Ele pode pegar até um gancho maior, né? E aqui o João Martins, né, João Miguel Barreto Martins, por após o término da partida, se dirigia até a equipe de arbitragem, que se encontrava próximo ao círculo central, de maneira agressiva e com o dedo em riste, e proferia as seguintes palavras: "Sempre você nos prejudicando. Você está de marcação com o Palmeiras." Após a apresentação do cartão vermelho, ainda continuou a protestar da arbitragem, dizendo: "Por que me expulsou? É o meu dever. Vim aqui reclamar." Essas foram as palavras do João Martins e também do Joaquim Piquerez, o lateral esquerdo, né? Para mim é um jogador de seleção do Uruguai. Devia ficar um pouco mais contido, né? Reclamar, mas dá uma segurada, porque vai desfalcar o Palmeiras, vai nesse jogo importantíssimo contra a equipe do Cruzeiro. Então vai fazer falta o Piquerez e realmente prejudica a equipe do Palmeiras essa expulsão dele. Outro jogador que falou aqui foi o Gustavo Gomes, né? Bastante indignado com a arbitragem, inclusive falou ao final do jogo que o Wilton Pereira Sampaio falou coisas a ele, teria falado, né? O Wilton Pereira Sampaio teria falado algumas coisas contra ele e teria colocado a mão no microfone, né? Para não sair. Vamos ver aqui o Gustavo Gomes falando. Palavras de Gustavo Gomes. A gente não está falando que o árbitro fez isso. Vamos lá. Você gostaria de contar pra gente o que foi especificamente que ele falou pra você, o porquê, o que aconteceu, em quais momentos do jogo isso aconteceu? Não, já, como eu falei, fica em campo isso. Se vocês querem puxar as câmeras, as imagens aí onde ele fecha o microfone. Mas faz parte disso. Eu acho que ele errou, mas é um ser humano também, pode errar. Mas o que deveria mudar é o caráter, né? Tipo, de ser um pouco mais humano. Falei, sostenho ainda, acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Olha aí, o mais soberbo do futebol mundial. Tem que ser um pouco mais humilde, porque a gente tratamos de respeitar o árbitro, a recomendação sempre dos diretores da arbitragem é isso. Nós tratamos de conversar na boa. Tenho boa relação com a maioria dos melhores árbitros, como Klaus, Aronco, etc. São os caras que conseguem conversar bem. Mas, como eu falei, fica em campo. Já passou, agora pensar no próximo jogo, enfrentamos um rival difícil, um time bom. Eu fiquei triste porque acho que se enfrentaram hoje dois times grandes que estão brigando sempre, lutando sempre por títulos nos últimos anos. Já tá um pouco mais de cabeça fria, não é, Gustavo Gomes? Fico triste por isso, mas temos que pensar no próximo jogo. Ainda somos líderes do campeonato brasileiro. Temos um jogo importante de semifinal, que a gente está a 2 jogos de tentar chegar em mais uma final da Libertadores e a gente vai lutar por isso. Mas ele desabafou. Realmente, mais uma vez, ele já tinha falado isso quando saiu de campo, ao vivo. E depois, um pouco mais calmo, ali na zona mista, ele falou e repetiu as palavras. Disse que acha o Wilton Pereira Sampaio bastante um dos mais soberbos do futebol mundial. Palavras do Gustavo Gomes. E aí, rapaziada, vocês concordam com ele? Deixa aqui o teu comentário. O Abel Ferreira também falou da arbitragem. Vamos dar uma olhadinha aqui na entrevista coletiva. Do árbitro especificamente, não vou falar nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações.
Em relação ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo desde o início. Do outro lado, uma equipa com excelentes jogadores, muito bem treinada, mas a primeira vez que com a nossa baliza acabam por fazer golo. Nós tivemos 10 minutos, 4 ou 5 cantos seguidos. Isso é verdade. Teve várias oportunidades no começo do jogo. Primeiro ataque, o Flamengo fez o gol. Mais um penalti que devia ter sido marcado. Mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo na segunda parte, apesar, como tu disseste bem, tivemos aqui e ali uma situação ou outra em termos de eficácia de passe que nos saiu prejudicado, e neste tipo de jogos contra equipas com jogadores que não precisam de muitas oportunidades para fazer golo, foram altamente eficazes. Uma equipa que fez, não sei, metade dos remates que nós fizemos, mas acabou por vencer o jogo. Estou muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo, e dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória. Pois é, o Abel Ferreira um pouco abatido, né, na final da entrevista coletiva, e eu fiquei curioso para ver se ele tinha dito que tinha visto o lance, não é? Porque no dia do jogo de São Paulo e Palmeiras, né, com vários replays ali, ele falou que não tinha visto o lance do pênalti, do possível pênalti do Alan em cima do Gonzalo Tapia. Eu fiquei curioso para ver se realmente ele tinha visto. Enfim, são reclamações. Ele realmente está abatido aí no final da entrevista coletiva, claro. Tem que estar realmente, porque o Palmeiras perde uma oportunidade de abrir 6 pontos e abrir 3 vitórias de frente. Agora está empatado em pontos e uma vitória a mais do que a equipe do Flamengo, permanece na liderança do Brasileirão por conta dessa vitória a mais. Todas as duas equipes com 61 pontos. Muitas reclamações, né? Porque na hora do pênalti do Pedro, ele teria feito falta. Na hora eu até pensei que sim, mas não acho que... Eles estavam se engalfiando ali. Tanto é que o Bruno Fux não pede falta. Ele cai, se levanta aí, por vingança, na hora, cabeça quente, fez a falta em cima de Pedro. Pênalti em cima do atacante do Flamengo. O Jorginho foi lá e fez um golaço. Mas na jogada anterior, ainda nessa jogada, a torcida do Palmeiras reclama de uma gravata do Danilo em cima do Vitor Roque, no meio de campo. Aí a bola voltou pro ataque, chegou ali a Arrascaeta na direita, ele tocou para o Pedro já tinha se engalfiado ali com o Bruno Fux, e foi marcado pênalti. Agora, sobre esse jogo aí, o Palmeiras começou com muita volúpia realmente, é aquela bafa do Palmeiras, né? Deixa a linha bem alta, fazendo aquela marcação sob pressão, sem deixar o adversário sair. Só basta ter um pouco de atenção e qualidade para você colocar a bola por cima dessa linha. E foi o que aconteceu exatamente na cobrança de falta do Rossi, no primeiro gol do Flamengo. Essa bola chegou no meio de campo, o Pedro fez o giro e deu um passe espetacular para o Arrascaeta abrir o placar. O Bruno Fux, eu acho que teve pesadelos, viu? Com essa equipe do Flamengo. E lembrou muito o jogo do Inter Miami e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Claro, o Felipe Luiz com certeza deu uma estudada nisso aí, onde o Luiz Soares ficou exatamente em cima do Bruno Fux e fez o que quis com o zagueiro do Palmeiras. Para mim, eu tinha dito até na transmissão, eu tava narrando, eu tiraria o Bruno Fux e colocaria o Murilo, tava no banco e reservas, o zagueiro do Palmeiras. Eu não entendi o Bruno Fux ter ficado até o final do jogo, porque o Pedro tava deitando e rolando em cima dele. E aconteceu exatamente o que aconteceu com o Luizito Soares lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Foram 2 gols, né? Do Luiz Soares. Primeiro, uma disparada dele, o Murilo se machucou. E depois ele fez o drible Bruno Fux. Mas houve várias jogadas onde o Luiz Soares ganhou no mano a mano. Só abrindo aqui a capa de Batman e ganhando do Bruno Fux. Assim como ontem, a mesma coisa com o Pedro. Pode ser o caminho aí das pedras para as outras equipes. Fazer isso, colocar um grandalhão ali para disputar. Fazer a parede com o Bruno Fux e abrindo aos seus companheiros, como o Flamengo fez ontem com o Pedro e também com a Arrascaeta, rapaziada. A outra jogada,
torcida do Flamengo reclamou, que foi essa possível falta aqui de Gustavo Gomes em cima de Arrascaeta na origem do gol do Flamengo, né? Essa bola chegou na direita, o Kelvin cruzou e o Vitor Roque fez um golaço de cabeça, uma cabeçada espetacular, mas muita gente reclama. Mas também muita gente diz que ele manteve o critério, né? O Wilton Pereira Sampaio. Não deu o empurrão de Jorginho dentro da grande área, tampouco deu esse empurrão de Gustavo Gomes, não deu a falta nas duas jogadas, rapaziada. Outro que falou também foi o José Boto, não é? Diretor de futebol do Flamengo, que detonou a postura do Palmeiras por reclamações à arbitragem. Tiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também, como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o quê, como é que ele se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que tem sido os últimos jogos deles. Está bem? Tiveram muito tempo calados. Tiveram muito tempo calados e não reclamaram. E agora estão reclamando. Olha aí, ó. Provocação do José Boto. E ele falou também da arbitragem que não gostou. Não foi a melhor arbitragem, não foi. Houve muita falta que o árbitro não nos deu e que devia ter dado. Muita falta. Eu estou-me a lembrar de 3 ou 4 faltas sobre o Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador e não sei o cartão. Agora, em termos de casos, não houve. E se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado, tá? Olha aí, ó. Está habituado a não ser ajudado. Olha aí, rapaz, as palavras de Boto, dando aquela provocada também. Continuando, né? O desabafo aí, né? Contra a equipe do Palmeiras, que teria ficado muito tempo calada, não falou nada da arbitragem. Agora, que teria sido prejudicada, acabou falando e falando muito, né? Felipe Luiz foi perguntado também aqui na entrevista coletiva sobre esse assunto da arbitragem. Obrigado. O momento da substituição. Aqui ele falando da substituição do Danilo, né? Para o Léo Ortiz, que demorou um pouquinho. Foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Eita! Convenhamos, quem não pode reclamar da arbitragem é o Palmeiras. Olha aí o Felipe Luiz. Colocou, né, os pingos nos is ali na entrevista coletiva. Que tinha sido perguntado sobre a questão do Danilo, né? O Danilo demorou para entrar e saiu o gol do Palmeiras. Além de Vitor Roque. O Flamengo estava com 10 jogadores, sem o Léo Ortiz sendo atendido. Mas ele falou que foi mais vacilo do Flamengo do que da própria arbitragem. Eu também acho. Faltou experiência ali. Aquele famoso cabaço, né? Que a galera fala. No experiência, cancha. Pra poder o Flamengo, que tava com a posse de bola ainda. Samuel Lino ali na esquerda. Ao invés de ter colocado a bola pra fora, não. Ficou jogando com 10 jogadores. Tentou chegar no ataque. O Palmeiras recuperou a posse de bola. Com aquela jogada do Gustavo Gomes. A bola chegou na direita. Kelvin fez o cruzamento e Vitor Roque deu aquela testada sensacional. Então, está posta aqui a questão da arbitragem. Falar um pouquinho aqui sobre o Flamengo, né? Sobre o Pedro. O Pedro que elogiou bastante a Arrascaeta no final do jogo. É fácil jogar com o Arrasca, né? Jogar com um jogador de qualidade como ele. Fica fácil, tem entrosamento dentro de campo. Sem dúvida nenhuma, um craque, um gênio que enxerga muito bem o jogo. Não só ele, mas todo ataque ele tem muita qualidade, então facilita muito a gente ali da frente em ter esse entrosamento dentro de campo. Rasgando elogios aqui, o Pedro, queixo de aço da Gávea, rapaziada. Realmente, pra mim, foi o melhor jogador do jogo, né? Fez um gol, deu um passe para outro do Arrascaeta e ainda sofreu o pênalti. Então, foi uma partida realmente espetacular, que deu de trabalho para Aníbal Moreno e Bruno Fux, principalmente pro Fux. Não foi brincadeira, rapaziada. Ainda falando sobre Danilo, né, que eu tinha falado aqui do Felipe Luiz. Ele, na zona mista, explicou também a não entrada dele e o posterior gol da equipe do Palmeiras com 10 jogadores do Flamengo. Não, o quarto árbitro me justificou que ainda não tinha sido entregue a ficha para ele, então foi o que ele me disse. Eu não sei depois como deveria ter sido gerido aquilo. Entretanto, foi um momento onde
foi crucial naquele momento e dificultou um pouco mais a partida. E, enfim, foi o que ele me disse. Pois é. O árbitro me justificou. Então o Danilo justificou aqui, né, tudo que aconteceu aí dessa não entrada dele a tempo. Pra mim foi um erro crucial do Flamengo, né? Poderia ter custado até a vitória. E ali o Palmeiras tinha empatado e poderia até ter virado o jogo. Mas o Flamengo foi muito mais letal nos ataques do que a equipe do Palmeiras. E pra gente encerrar o nosso vídeo, eu trouxe aqui o capítulo especial sobre ele, né? Sobre o belga Andreas Pereira, rapaziada, que foi bastante vaiado aqui. Inclusive, algumas imagens aqui das vaias. Toda vez que ele pegava na bola, vaias da torcida flamenguista. Olha aí, ó. Na hora que ele foi substituído, né? No segundo tempo, na entrada do Veiga, que a bola veio pra ele, ó. Tome vai! No de campo. Ele toca a bola vai voltar. Aí vai pra cima dele. E é como a gente tava falando ontem na transmissão, eu e Carlinhos, ao vivo, né? A gente fez o jogo. Ó, de novo. Galvão! Oi! Sentiu. Realmente o Andreas sentiu. Eu tinha falado até no pré-jogo que me preocupava com a questão mental do Andreas Pereira. Mas realmente ele sentiu. Não foi nem a sombra do jogador que é. E pra completar tudo isso, ainda teve esse escorregão aqui, que a torcida do Flamengo foi a loucura. Na hora que ele foi bater a falta, uma falta perigosa, frontal, chance de gol clara no segundo tempo. Quando ele foi bater, acabou escorregando, mas levou uma queda. E eu vi vários torcedores do Flamengo nas redes sociais, né, se aliviando, né? Agora escorrega com a camisa do Palmeiras, ao invés de escorregar com a camisa do Flamengo. Acontece, né? Isso é as provocações das redes, as provocações dos torcedores. E no final da partida, o Emerson Royal foi entrevistado e também deu uma provocadinha no Andreas Pereira. Vamos acompanhar aqui. Já vi grandes ambientes aqui desde que eu cheguei, mas hoje em si foi um ambiente que eu nunca tinha visto. De dentro do campo eu arrepiava quando estava gritando. E a torcida pra gente é um fator fundamental. Acredito que eles fazem total diferença pra gente e prejudicam o adversário, porque jogar aqui no Maraca lotado é muito difícil pro adversário. O Andrés que eu diga. Pronto, olha aí, ó. É o Andreas Pereira que o diga. Foi a repórter que perguntou. Ele foi lá e completou. Andreas que o diga. Toda a pressão, realmente, pra mim, o Andreas Pereira sentiu. Sentiu realmente toda essa pressão. Sentiu a parte mental. Esse rapaz, né? O Andreas Pereira, pra mim, um excelente jogador. Pra mim, é jogador de seleção brasileira. Mas quando ele saiu do Flamengo, ele fez juras de amor ao Flamengo. Então, eu creio que ali ele não estava falando da boca para fora, ele estava falando do coração. Então, ele tem esse carinho muito grande pelo Clube de Regatas do Flamengo. Bom, hoje o profissional está defendendo a equipe do Palmeiras. Mas ele sente... A gente lembra o que aconteceu quando ele cometeu aquele erro na final da Libertadores. Como ficou a cabeça do jogador. Ele demorou para se recuperar. Quando estava se recuperando, que poderia ficar no Flamengo. O Flamengo não exerceu a opção de compra e ele voltou para o Manchester United. Agora do Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, estreou muito bem, mas ontem realmente sentiu muito o peso desse jogo. Estava jogando à frente da torcida do Flamengo. Quem sabe ele jogando com a torcida do Palmeiras, no Allianz Parque contra o Flamengo, aí sim ele com certeza pode desenvolver um melhor futebol. Ou até em campo neutro, quem sabe. É futebol. Futebol tudo pode acontecer. Mas eu desejo aqui, eu gosto muito do Andreas Pereira, boa sorte a ele. E que ele jogue muita bola e chegue da Copa do Mundo. Rapaziada, gostaram do vídeo? Deixa aqui teu comentário. E não se esqueça de se inscrever nos dois canais, tá? Aqui, viu? Inscrever-se. Boteco Ball e Solta a Voz Tiba. Deixa aqui o teu like também, compartilha esse vídeo para os teus grupos de futebol e teus amigos. Valeu, rapaziada. Até a próxima, se Deus quiser.